Olá, vamos agora falar de como fazer projetos de leitura. Todos nós sabemos fazer projetos e sabemos quais são os itens que os compõem e como desenvolver cada um deles. Por isso, mais do que explicar aqui como fazer um projeto de leitura, deixaremos pistas e bibliografia para que possamos pesquisar e procurar, importa é que cada um de nós, que vai trabalhar com jovens e adultos, perceba aquilo que foi explanado ao longo desta ação e que, tal como dissemos logo no primeiro dia, não há receitas nem projetos modelo ou de excelência. A nossa liberdade como formador será total. O único condicionalismo será a nossa capacidade para observar e analisar o contexto, o local, o cultural, os recursos humanos, físicos, materiais, institucionais, etc., existentes e adaptar-nos a essas condicionantes, tendo em conta os saberes do jovem ou adulto em contexto de formação e promovê-lo com um fim: tornar o adulto mais livre, autónomo e consciente, neste caso, através da leitura e do desenvolvimento da sua literacia funcional e digital. O importante não é deixar aqui um projeto, mas sim percebermos e compreendermos que o ato da leitura deve ser, por si só, um projeto transversal, multidisciplinar e presente ao longo de todo o tempo em que os adultos estão connosco em processo de formação, bem como a capacidade que devemos trabalhar de criar e ter gosto e empenho para sempre. Contudo, deixamos aqui resumidamente algumas considerações já feitas ao longo desta ação e procedimentos que poderão ajudar a preparar e a fazer projetos que promovam a literacia e a leitura funcional e digital. Assim, para promover e realizar um projeto, devemos estar conscientes que importa estudar e saber o seguinte: desde logo, conhecer o local, o contexto social, educacional, cultural, etc. Depois, é importante conhecermos o indivíduo e o grupo, as suas motivações, os seus interesses, as suas necessidades. A seguir, não devemos fazer do projeto de leitura per si. A justificação do projeto tem de ser vista como um ato e não como uma atividade. Isto é, tem de ser parte integrante, multitransversal de um projeto ou de uma finalidade maior. Ler com diversas finalidades e interesses é também muito importante. Devemos definir finalidades e objetivos gerais e específicos. Envolver o maior número possível de intervenientes, recursos humanos, pessoas com conhecimentos, saberes diversos e heterogéneos. Identificar atividades, tarefas a serem desenvolvidas, lúdicas, literárias ou utilitárias, para promover o ato da leitura, as feiras de livro, as visitas dos autores, as exposições, as teatralizações ou com fantoches, a elaboração de cartazes ou artes plásticas, etc., são atividades que devemos levar à leitura e não atos de leitura. Esses eventos são secundários, mas são importantes se ajudarem a formar leitores mais incompetentes. O projeto de leitura deve também identificar os livros, os textos, os documentos a ler e adequar essas leituras aos interesses, às necessidades e à competência leitora do indivíduo, bem como à sua capacidade cognitiva e afetiva, quer dos jovens, quer dos adultos, e estabelecer ligações com outras linguagens e suportes de leitura que ajudem a criar condições de intertextualidade, a leitura comparada, com outras formas de dizer a palavra, ou seja, ter em conta os saberes, os conhecimentos e os sentimentos dos jovens e adultos. Devemos também valorizar e dizer os seus mundos, ou seja, voltando sempre ao texto lúdico, literário, utilitário, etc., que se estiver a usar, de forma a fazer progredir o adulto para um grau superior de reflexão crítica e de intertextualidade e que ele seja capaz de perceber porque o conseguiu e como transferiu essa aprendizagem para uma sucessão formadora de novas competências. O projeto deve identificar também momentos de intervenção e quem e como intervém. Envolver todos os intervenientes, desde professores, adultos, etc., assim como desde a concepção até ao final, bem como aquilo que cada um faz de forma interativa e consciente.
O projeto deve identificar recursos naturais, humanos, físicos, materiais, institucionais, etc., de forma a podermos desescolarizar o ato da leitura. Isto é, fazer com que o adulto tenha consciência de que a leitura não é só importante do ponto de vista mais literário e académico, mas que se pode realizar e utilizar noutros contextos e com outras finalidades. O importante é que ele também perceba que ler e saber o que se lê o vai ajudar a ser e a estar mais integrado na sociedade atual. Um projeto tem de ter uma duração. O início e o fim, para promover a leitura, terá de ser pensada como todo o tempo da formação. A metodologia a utilizar em projeto, sobre isto já vimos que não há um método único de intervenção, deve ser pensada tendo em conta que o importante é sermos capazes de dizer colhi ou estou a colher bons frutos. Ou seja, que essa metodologia leve o jovem ou o adulto a ler voluntária e continuadamente. Por fim, todo o projeto deve ser avaliado. Por isso, temos de considerar também a avaliação e dentro dela definir objetivos, momentos e tipos de avaliação. Auto- e heteroavaliação com caráter sobretudo formador e de valorização do saber e do conhecimento. Volto a salientar que na educação e formação de adultos a avaliação deve ser vista principalmente desta forma: que a pessoa se avalie e seja avaliada sabendo que valeu a pena o que fez. Não é aceitar tudo do adulto, é sobretudo definir bem o que se pretende em conjunto com o adulto e depois, em conjunto com ele, perceber aquilo que não se conseguiu ou não se foi capaz de fazer. Com estas etapas que contemplam um projeto de leitura, ficamos agora por aqui. Até breve